E aí, galera, aqui é Leonardo Coutinho do NFL Fantasy BR e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos começar um assunto sobre os First Rounders. O que são os First Rounders no Fantasy Football? São aqueles jogadores, como o nome já diz em tradução livre para português, os jogadores de primeira rodada, aqueles jogadores que foram draftados durante a primeira rodada do Fantasy Football. Então, o que a gente pega para analisar quem foram esses jogadores? Cada liga é uma liga diferente, mas existe uma média, um ranking que é feito em função de uma média dos jogadores em quais posições que eles saíram. Então a gente tem todos os jogadores que saíram entre a escolha geral número 1 até a escolha geral número 12 são os que consideraremos first rounders pensando numa liga de 12 times, pegando um padrão, pegando uma situação assim hipotética de 12 times, que é uma liga mais a liga mais jogada hoje em dia são de 12 times, então a gente consegue sempre se basear muito nisso para fazer esse tipo de análise. Além disso, num primeiro momento, estarei pegando os jogadores, trazendo a vocês os jogadores das posições 1 até a 6 neste podcast. E no podcast da semana que vem teremos as posições 7 a 12. Lembrando que esse conteúdo já está sendo postado lá no Instagram. Por isso, segue a gente lá no Instagram, está sendo replicado para o Facebook, para o Twitter, enfim. Mas nossa plataforma original é o Instagram. Então, sigam-nos no Instagram, já tem as artes de todos esses jogadores aqui que eu já falei. Hoje foi postado o 9º, então amanhã 10º, a gente já está quase terminando essa nossa etapa de First Rounders lá no Instagram, e eu trago aqui em forma de áudio, explicando um pouquinho mais sobre cada um. Lembrando que esse é um conteúdo que ele traz algumas informações interessantes, dividindo temporada regular, temporada de playoffs, como eu vou falar logo em seguida, mas lá no Instagram também, além disso, também uma opinião, o que aconteceu durante a temporada, se o cara se pagou, não se pagou, enfim, essa é a análise que a gente procura fazer quando se fala nos First Rounders, que são jogadores em que você depositou sua melhor escolha no draft do Fantasy Football. Então, quanto desses jogadores tiveram seu custo-benefício válido, quantos te ajudaram, quantos não te ajudaram. Então a ideia é justamente conversar um pouquinho mais sobre esses jogadores, os jogadores que dá para se dizer os mais importantes entrando no Fantasy 2020. A gente segue com essa nossa análise nessa off-season de 2020, ainda tem alguns outros conteúdos aí, mas logo aí na frente a gente já começa a falar lá da temporada 2021. Então segue a gente no Instagram, siga-nos também no seu agregador, assine esse podcast para você sempre receber a notificação assim que ele sobe no servidor. Já cai, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E lembrando, mesmo off-season, eu sei que a galera tá um pouquinho fora, não tá querendo acompanhar muito. Não é que não tá querendo, é que não tem jogos, não tem... tudo isso que a gente conversa aqui não tá sendo colocado em prática. Então eu sei que a galera deixa um pouquinho de lado, o público lá na temporada regular ele aumenta exponencialmente, mas passe pro seu amigo se você gosta do podcast, enfim, leve pra frente, não seja egoísta. Daqui a pouco tem gente que tá só esperando ouvir, acha que não tem nenhum podcast que fale de Fantasy Football do Brasil, e tem o podcast do Fantasy Futebolista. Então tem bastante conteúdo aí na nossa off-season, toda semana vai ter um episódiozinho, de repente diminui um pouquinho o ritmo, inclusive é o que eu pretendo nesse episódio, tá? Até para não ficar tão maçante, tão alongado, e também para você conseguir ouvir, conseguir curtir, sem que seja algo que fique muito enrolado, sei lá, algo que fique muito extenso e você acabe deixando de lado para fazer alguma outra coisa, já que não temos jogos nesse momento. Então, aquilo que eu trago para vocês aqui são muito mais curiosidades e preparação para a próxima temporada e para as rodadas seguintes. Lembrando que eu sempre dou uma dicasinha ou outra durante o podcast, então é sempre importante. Antes de começar o podcast, sempre temos notícias, né? Às vezes não temos, mas nessa semana temos. A gente teve na semana passada, até comentei no podcast que poderia ter uma troca envolvendo Deshaun Watson, de repente Carson Wentz, e foi a vez de Carson Wentz. O camisa 11 do Philadelphia Eagles trocou os Eagles pelos Colts. Muito se especulou durante umas semanas que existiam alguns
alguns times, diversos times. No fim, parece que afunilou a coisa entre Chicago Bears e Indianapolis Colts. Mas também há um papo de que não tinha assim nem proposta dos Bears. A situação estava bem mais complicada, existia muita cortina de fumaça. O general manager dos Eagles estava tentando levantar o preço do Carson Wentz, até porque, vamos dizer, ele vem no ano do Super Bowl. Ele tinha uma temporada de MVP até se machucar, não jogou nos playoffs, depois perdeu muitos jogos, teve também no ano retrasado, se eu não estou enganado, ele também perdeu playoffs. No jogo decisivo perdeu playoffs, isso. Aí depois também, um ano depois, ele se machucou no primeiro jogo dos playoffs. Então, é um cara que ele tem essa situação de lesões muito complexa, né? A cada ano ele tem alguma coisinha. Esse último ano não teve nada, porém ele não jogou bem e o Jalen Hurts, draftado na segunda rodada, acabou assumindo a titularidade do time na reta final. Tivemos demissão do Doug Peterson, o head coach da equipe, tivemos várias mudanças na equipe do Philadelphia Eagles e a última delas a saída do Carson Wentz indo para os Colts. Ele que vai se encontrar agora com o Frank Reich, que foi o seu coordenador ofensivo no seu último ano, em que ele teve esse destaque fenomenal, que ele estava cotado inclusive para ser MVP. E eu, assim, analisando a NFL como um todo, eu entendo que ele tinha tudo para ganhar MVP naquele ano, se ele continuasse jogando. Acabou que ele não ganhou, até não recordo quem foi MVP naquele ano do Super Bowl dos Eagles, mas ele não chegou lá, em função muito da lesão bem na reta final do campeonato. O que os Colts pagaram por ele? Os Colts pagaram uma escolha de terceira rodada nesse draft de 2021, que acontece no final de abril, entre os dias 27 e 1º, se eu não estou enganado, 1º de maio. Ele acabou sendo, então, enviado por uma terceira rodada dos Colts nesse ano de 2021 e por uma segunda rodada de 2022, que pode se transformar numa primeira rodada. Qual é a condição para isso? Ele jogar por 75% dos snaps durante toda a temporada, ou seja, se ele estiver em campo sem se lesionar e também jogando bem, porque senão é capaz de ele ser colocado na reserva, inclusive para não se perder mais uma escolha. E uma outra condição é ele jogar por 70% dos snaps e durante toda a temporada, claro, né? E o time se classificar para os playoffs. Então são essas condições que transformam uma segunda rodada de 2021 que os Colts irão pagar para os Eagles em uma primeira rodada. É aquela coisa que, assim, se ele jogar bem, vai valer a pena para os Colts dar essa primeira rodada, até porque ela pode ser lá no final, né, da primeira rodada. Agora, se ele não jogar tão bem, eles vão pagar só uma segunda rodada, só entre aspas, uma segunda rodada é uma coisa bem interessante, mas vão pagar uma segunda rodada que, se o time for mal, pode ser no início da segunda. Então a diferença, num primeiro momento parece grande, mas ela é, entre aspas, justa para ambas as equipes, vamos dizer assim, até porque, pelo jeito, os Eagles, a relação entre Eagles e Carson Wentz estava bem deteriorada, com o general manager, com o próprio dono da equipe, com os colegas de equipe não se fala tanto, é muita especulação, tá? É muita coisa que a mídia joga e não se concretiza, mas era uma relação que já estava desgastada e que precisava ser feito algo nesse sentido. Ele vai para os Colts, vida nova para Carson Wentz. Os Eagles não se sabe o que vão fazer. Tem uma escolha na sexta escolha geral no draft de calouros de 2021, que pode ser endereçada para wide receivers, para um tight end específico, Kyle Pitts, para algum quarterback, Trey Lance, Zach Wilson, enfim, os Eagles podem até descer com essa escolha, mas a reformulação deve ser bem grande nesse ano. O torcedor dos Eagles vai se acostumando Olha, é uma reconstrução, então esse ano de 2021 vai ser muito mais para arrumar a casa, mas eu, olhando de fora, acredito que Jalen Hurts tem que ser o titular dessa equipe. Você não pode fazer todo esse movimento e aí buscar um quarterback e ter de novo o mesmo problema que teve em 2020 com Wentz e Hurts querendo jogar. Então eu acho que é meio complicada essa situação para os Eagles nesse momento. Imagina, por exemplo, ok, draftamos um quarterback, colocamos ele de reserva para aprender durante esse ano e o Jalen Hurts titular. E se o Jalen Hurts jogar bem? O que vai acontecer com o quarterback que tu escolheu na sexta escolha geral? Ou no início do draft? Complicado, né? Então tivemos essa troca para fantasy. Por um lado é bom, porque o Carson Wentz não jogou o final da temporada, então muita gente teve problema no seu fantasy. Quando eu falo aqui em fantasy, eu tô falando ligas Dynasty principalmente, que tu tem uma garantia de que o cara vai jogar, e quem escolheu o Jalen Hurts no draft de calouros de uma liga Dynasty
tem agora provavelmente um quarterback titular e que pontua bem também porque ele consegue se movimentar bem, enfim, ele foi bem no Fantasy, ele é um quarterback bem no Fantasy. Se tu pegar, por exemplo, ele e o Tua não conseguiu fazer nada para Fantasy, ele foi um jogador bem ruim, bem mediano para ruim no Fantasy, enquanto o Jalen Hurts não. O Jalen Hurts fez umas pontuações bem interessantes, inclusive ajudou a gente na reta final aí do Fantasy a chegar nos playoffs. E falando em redraft, aí eu acho que o valor dele não se altera tanto ao que era do ano passado, assim. É uma situação que não é das melhores, os wide receivers dos Colts também não são aquele grupo de wide receivers como ele tinha nos Eagles, então eu acho que o valor dele continua muito próximo. A gente vai ter que ver em campo se vai mudar a atitude ou se ele vai continuar sendo aquele Carson Wentz, que foi um dos jogadores que mais teve, se não foi o que mais teve interceptações nessa temporada. Vamos então falar dos 6 primeiros jogadores que saíram no draft do Fantasy Football em 2020. Começando aqui nosso quadro First Rounders das posições 1 até a posição 6 do Fantasy Football em 2020. Iniciamos pelo craque, né? Aquele cara que era unanimidade como escolha primeira geral. Claro, quando eu falo unanimidade eu estou falando de 98, 99% das ligas. Christian McCaffrey era a escolha número 1 geral. Alguns outros malucos aí colocavam Saquon Barkley na frente, Ezekiel Elliott, mas não fugia muito disso, sabe? Independe da liga também, né? Existem ligas standard, half PPR e PPR. Eu vou falar exclusivamente de half PPR, que pega um meio termo ali quando a gente fala em pontuação. E a pontuação que eu estou falando aqui, eu estou considerando 16 rodadas. Batendo na tecla de novo, uma liga de fantasy tem que ter 16 rodadas, não pode terminar na última rodada, que muitos times já estão aí colocando jogadores de folga, descansando, e às vezes são justamente os craques do seu elenco. Então, ligas até semana 16 e a nossa análise dos first rounders vai ser assim também. Christian McCaffrey, escolha número 1 geral, ele terminou a temporada com 81,90 pontos em half PPR, todos eles feitos na temporada regular. Ele terminou na posição número 50, running back, 50 e na geral 227. Olhando para semana a semana, o Christian McCaffrey jogou em 3 semanas. Na semana 1 contra Las Vegas ele teve 27 pontos, na semana 2 contra Tampa Bay 22,8 e na semana 9 contra Kansas City 32,10. Se nós pegássemos só esses 3 jogos, a gente ia dizer que ele é o melhor jogador do mundo, disparado, não tem nem comparação de nada. Porém, inclusive quem ouviu o podcast da semana passada, eu explico por que ele foi o meu bust do ano, então eu não vou repetir isso aqui de novo. Mas a situação não do jogador, o jogador independe. Inclusive eu entendo que ele seja um jogador de primeira escolha geral de novo nesse ano. A gente não pode considerar um jogador bust aquele jogador que se machuca. Não foi esse o que eu usei para indicá-lo a bust do ano. Ficou curioso, não ouviu? Volta lá, podcast 44. Esse aqui é o 45, 44 um antes ali. Vale a pena, é bem bacana, ficou bem legal o de prêmios de temporada. Então, Christian McCaffrey, para mim, ele segue sendo a primeira escolha geral no ano que vem, porque quando ele esteve em campo e esteve saudável, ele foi um monstro como ele já havia sido no ano anterior. A gente não sabe o que vai acontecer lá nos Panthers, enfim, mas a gente viu que mesmo mudando comissão, mudando coordenador ofensivo, o Christian McCaffrey continuou sendo uma parte muito importante nesse ataque e deverá ser assim no ano de 2021. Então, para mim, Christian McCaffrey, mesmo não jogando muitos jogos, mesmo sendo um bust do ano, ele ainda será a escolha número 1 geral no draft do ano que vem. Para esse ano, infelizmente, ele não se pagou, não foi uma escolha que valeu a pena. Bom, o bust do ano já diz tudo isso. Na segunda escolha geral, a gente teve o running back do Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott. Exatamente. Outro cara que, de uma forma geral, até ele disputou essa vaga de bust do ano depois da lesão do Dak Prescott. O Ezekiel Elliott, que acabou terminando a temporada com 178,10 pontos em half PPR, 155,3 deles na temporada regular e 22,8 nos 3 jogos de playoffs. Então, em 13 jogos, 155,3 e em outros 3, 22,8 no geral. Ele terminou na 10ª posição como running back.
Foi um running back 10, não é uma posição ruim, mas olhando ao todo, rodada a rodada, é bem complicado. No overall final, entre todas as posições, ele foi o 48º melhor jogador no Fantasy em 2020. Agora, observando a semana seus jogos, a gente vê justamente isso que eu acabei de comentar. Até a lesão de Dak Prescott, até a semana 5, ele estava sendo um monstro. Um cara que, assim, muita gente estava se perguntando, putz, o Christian McCaffrey foi a minha escolha de primeira geral, eu podia ter apostado no Ezekiel Elliott, que é um cara mais seguro, é um cara que não ia se machucar. O Christian McCaffrey também não tem histórico de lesão. O que realmente aconteceu com o Ezekiel Elliott foi que o time se perdeu. O Dak Prescott saiu machucado, tem também uma questão emocional ali do próprio jogador, tu perdeu a tua referência em campo, né? Mesmo que para fora de campo o pessoal ainda tem dúvidas quanto ao Dak Prescott, ele em campo, até um dado interessante, uma curiosidade, ele é o único jogador do draft de 2016, se eu não estou enganado, ele é o único quarterback que continua no mesmo time. A gente teve o Carson Wentz saindo, tem outros jogadores que agora não me recordo direito, o Jared Goff, que foi a primeira escolha geral, e eu acho que tem mais um, agora me falha a memória. O Dak Prescott é o único que continua na sua equipe que o draftou. Com a saída dele, foi de mal a pior essa pontuação, né? O Ezekiel Elliott foi voltar a ter uma pontuação boa apenas depois da semana de folga da equipe, na semana 11 contra os Vikings, mas depois na semana seguinte ele já caiu de produção de novo e foi um tremendo bust. Então foi um ano de altos e baixos, com muito mais pontos negativos, porque quando tu achava que o cara ia dar a volta por cima, como foi depois da folga, trocou muito quarterback, enfim, foi uma bagunça esse ataque dos Cowboys, e como o jogo aéreo não entra mais, o jogo terrestre também não entrou. Então Ezekiel Elliott, para quem escolheu ele na segunda posição geral, ele até pode ter começado te ajudando com várias vitórias no início da temporada, porém, ele também participou das suas derrotas porque você confiava nele. Não, é um jogo só, na próxima ele vai bem. O Dak Prescott saiu, eles vão correr mais com a bola, ele vai ter mais pontuação. Eles até correram bem com a bola, só que não foram produtivos. O Ezekiel Elliott teve toques na bola, mas não produziu com esses toques na bola. Então a gente não tem pontuação, ele também não teve muitos touchdowns nessa temporada. Complicou bastante quando eu digo não teve muitos comparado ao ano passado, porque ele ainda tem mais do que muito jogador, tá? Ano passado o outro, né? 2019. Enfim, Ezekiel Elliott foi outro cara que com a segunda escolha geral não se pagou. Indo agora para a nossa terceira escolha geral, temos o jogador do New York Football Giants, Saquon Barkley. Outro jogador que em pontuação ele teve menos, foi um dos piores dessa primeira rodada, se não o pior, com um total de 12.4 pontos, running back 113 e overall 478. Complicado o ano para o Saquon Barkley, né? Ele jogou na primeira rodada, não foi tão bem assim, né? Não foi aquela coisa. Na segunda rodada ele teve aquela lesão no joelho que tirou ele de toda a temporada. Cara, não considero um bust pela situação que depois que ele machucou o joelho, todo mundo sabia que ele não ia voltar. Então já não contaram com ele. Por isso, lesão não significa bust, mas ele é um cara que custo-benefício acabou não se pagando, porque um cara que sai na terceira escolha geral, tu espera que pelo menos ele te dê números interessantes aí semana a semana, e ele não conseguiu, infelizmente, pela lesão. Mas é outro cara que vai cair um pouquinho no draft do ano que vem. Eu não falei do draft do Ezekiel Elliott, né? Falando do draft do Ezekiel Elliott, cara, assim, eu acho que ele vai cair, com certeza vai cair, porque todo mundo fica com o pé atrás. A gente teve jogos em que ele não foi bem, o Tony Pollard entrou bem, então ele deve cair. Ele não deve mais ser a segunda nem a terceira, de repente, escolha geral, mas a gente pode ver ele perto do top 5, de repente um pouquinho depois. Na semana que vem eu começo um novo quadro lá no Instagram, que é o Early Top 24, que seria os primeiros, antecipando quem seriam os 24 primeiras escolhas do draft de 2021, e eu coloquei ele um pouquinho abaixo, aí vocês vão ficar de olho aí a partir da semana que vem. Saquon Barkley, falando em fantasy, ele deve cair.
ele deve ter uma queda assim também, muito próxima do Ezekiel Elliott, eu entendo. A gente vai ter mais medo do Saquon Barkley que possa se lesionar novamente. Ele já se lesionou no ano passado, no outro ano também. Nesse ano passado também se lesionou, então são 2 anos seguidos com lesões. E a gente teme por essa situação. Porque ele em campo, ele é um cara muito interessante, é um cara que pontua muito bem, é um cara que pode virar um jogo para ti de uma hora para outra. Uma big play transforma ele num super-herói, aqui no super-homem. E por esse motivo eu entendo que ele ainda continua numa primeira rodada, com certeza. Mas vai cair um pouquinho por essa desconfiança e também por outros caras que eu vou falar logo em seguida aqui, que foram muito bem nessa temporada e realmente se pagaram. Mas daqui, da escolha 1 até a escolha 3, todos eles não tiveram um retorno aquém da escolha em que foram selecionados no draft do Fantasy. Certo? Passando para a quarta escolha geral, tivemos o running back, outro running back, né? Sempre digo, é bom escolher running back logo no início, principalmente esses mais confiáveis. Às vezes não dá muito certo, mas é mais fácil dar certo um running back logo de cara aqui do que um running back lá na terceira, quarta, quinta rodada. Não é todo ano que tem um Kareem Hunt lá na quinta que desponta e acaba ajudando bastante. Até não foi assim, o super Kareem Hunt, mas ele ajudou bastante gente aí em certo período da temporada. Então, na quarta escolha geral, o running back Derrick Henry do Tennessee Titans, ele que terminou como o terceiro running back no ano e o 13º em overall. Quase aí entre os 12 melhores, quase. Com a sua pontuação total em 287,6 pontos em half PPR, sendo deles 218,4 na temporada regular, nos 13 jogos de temporada regular, e 69,2 nos playoffs. Foi um cara que foi a escolha da galera como o jogador do ano, né? O MVP da temporada. Não concordo, já falei isso. Porque tem uma outra escolha que eu dei como MVP. Meu MVP foi o Travis Kelce, que nem tá nos first rounders. Ele era uma escolha de segunda até terceira rodada, às vezes. Na maioria na segunda. Então, contando os 16 jogos, ele foi o terceiro melhor running back. Porque ele teve jogos muito bons. Teve jogos na média e teve jogos muito ruins. Alguns jogos até assim decisivos. Por exemplo, por que eu tenho essa ressalva um pouquinho com o Derrick Henry? Não estou falando nada dele, eu acho que até ele vai subir no draft do ano que vem. Ele deve estar acima da posição. Ele era na quarta escolha, ele deve estar na terceira. Em algumas ligas saía até na segunda, quem sabe até na primeira geral. Ele já saía bem no ano passado, se tem uma confiança, porque ele é um cara que corre. Olha isso, na primeira semana do ano, ele correu 31 vezes. Ele correu 28 vezes contra os Ravens na semana 11, 27 na semana 12, 26 na semana 14. Ele tem outros jogos de 26, 25, 24. Na semana 17 ele correu 34 vezes. Eu só peguei esse número aqui, mas ele não está sendo considerado naquela conta final, tá? Que ele foi uma das melhores semanas dele, se fosse considerado uma semana de fantasy. Quando eu falo que eu tenho umas ressalvas a respeito do Derrick Henry, se trata de jogos específicos que se esperava um pouquinho mais do jogador. É o caso, por exemplo, na semana 13, quando ele enfrentou uma boa defesa dos Browns, mas ele parou em 4,4 pontos. Ele teve apenas 15 tentativas de corrida. E isso acabou complicando um pouco a situação. Ele que já é um cara que não recebe muitos passes. Por que eu digo que complica quando ele faz uma pontuação numa semana 13? Porque é a última semana da temporada regular, é a semana que às vezes está precisando só de uma vitória para classificar. Ele é o teu craque do time, ele é o teu jogador de primeira rodada. E ele não contribui da maneira como você espera, mesmo tendo vindo de ótimos números, vindo de uma semana 12, por exemplo, contra os Colts, que ele fez 37,5. É muita coisa. Outra ressalva foi justamente no jogo da final, que ele parou nos 9,8 pontos em half PPR. Mesmo tendo 23 carregadas, ele não chegou a 100 jardas terrestres. Chegou a 98. Bateu pertinho, mas não chegou. E é um cara que também não colaborou. Se tu estava querendo ganhar, faltava um pouquinho. De repente, se ele fizesse um pouquinho mais... Ele é um cara que pode ter te colocado na final. Esse é um lado positivo, né? Porque ele veio de um jogo dos Jaguars de 35,2 e dos Lions 24,2 até na final contra os Packers, em que ele parou, né? Ele congelou. É um cara conhecido por crescer no frio, ele congelou. Bem isso. Para o ano seguinte, como eu já falei, ele deve crescer.
Agora para 2021 ele deve estar à frente no draft, deve ser escolha 2, escolha 3. Vocês vão ver no meu early top 24 onde que eu coloco ele acima da escolha 4. Vou deixar vocês na dúvida aí se é a escolha 2 ou a escolha 3. Certo? Passando agora para a quinta escolha geral, temos um outro running back. Esse sim, esse se pagou muito bem. Sou fã desse cara aí, apostei ele em algumas ligas, então isso eu acho que também aumenta um pouquinho meu hype com ele. Foi o Dalvin Cook, ele que terminou como o segundo melhor running back da posição e o 11º em overall. Pontuação total durante a temporada regular e playoffs 310.8, com a temporada regular chegando a 253.9 pontos e nos playoffs 56.9. O Dalvin Cook, a quinta escolha geral, foi um daqueles caras que se pagou, que vão se beneficiar disso para o próximo draft. E ele é um cara que era muito confiável. Eu coloquei ele muito próximo da briga de MVP do ano. Acabei escolhendo o Travis Kelce, que teve um ano espetacular. Mas o Dalvin Cook ele teve um ano muito coeso, muito regular. Ele, claro, teve jogos ruins, por exemplo, semana 12 contra os Panthers, que ele fez apenas 7.2. Depois disso, ele teve uma outra semana aí, nós estamos falando tudo acima de 10, tá? Outra semana ruim, acima dessa de 7.2, foi a semana 10 contra os Bears, uma boa defesa, ele fez 12.2 pontos. Outro cara que nós estamos falando aqui, se a gente falou do Derrick Henry, olha isso. Ele teve contra Jaguars 32 carregadas, contra os Bears 30, contra os Packers 30, contra Houston 27. Ele é um cara que, quando o time está na frente, eles usam muito ele. Quando o time está atrás, eles não esquecem do Dalvin Cook. Eles continuam trabalhando um jogo corrido agressivo e tentando buscar alvos no fundo de campo, que foi o que beneficiou, por exemplo, o calouro Justin Jefferson nessa temporada. Ele perdeu um jogo, é claro, ele perdeu a semana 6 contra os Falcons, em seguida já tinha folga, então ele pôde se recuperar e fez o seu melhor jogo da temporada diante dos Packers na semana 8, logo depois da folga. Então lesionou, descansou, voltou, quebrou a banca. 47.6 pontos ele teve na semana 8, uma das melhores pontuações do ano no Fantasy. Ele é um cara que durante os playoffs não foi excelente na final contra o Saints. Ele fez 14 pontos e meio, mas ele não fez nenhum jogo ruim, né? Ele fez 18 contra os Bucks, 24.4 contra os Bears, voltando em half PPR. Até por ele ser um cara que às vezes recebia alguns passes, então ajuda bastante nisso quando tem um running back que recebe passes em ligas que pontuam e até em ligas que não pontuam, né, recepções, porque eles vão fazer mais pontos, eles têm essa dupla possibilidade, tanto correr como receber passes. Então, Dalvin Cook foi um cara muito regular durante toda a temporada. Ele é um cara que vai subir, ele não vai ser a quinta escolha geral. Nós estamos falando de um cara que vai brigar ali na terceira, na segunda posição com o Derrick Henry. Como eu disse, o Derrick Henry tem possibilidade de ser o primeiro e o Dalvin Cook também. Eu acho que nós vamos ter variações em 2021. Christian McCaffrey, Dalvin Cook e Derrick Henry. Esses três caras vão se situar ali nas 3 primeiras posições do draft. Pode estar me perguntando, e o Alvin Kamara? Semana que vem. Não, hoje até a escolha geral 6, ele foi a escolha geral 7 em 2021, então só semana que vem eu vou falar do Alvin Kamara. Então, para fechar, Dalvin Cook, excelente, meu jogador confiável do ano. Runner-up para MVP, vamos dizer, se tivesse um vice-MVP seria ele, na minha opinião. Então, muito boa a temporada dele. E outro cara que se pagou, numa quinta escolha geral, ele se pagou, mesmo com toda aquela dúvida que se tinha quanto às suas lesões, ele acabou perdendo apenas um jogo completo por lesão. Até porque aquele jogo que ele saiu por lesão, em que ele participou de 41% dos snaps, ele já tinha feito 17.4 pontos, então... Que isso, cara, que isso. Agora passando para a escolha, me perdi porque eu estava pensando em falar sobre o reserva do Dalvin Cook, mas esse assunto dos first rounders, então não vem ao caso. Na sexta escolha geral temos o primeiro jogador não running back desses top 6 aqui, que foi o Michael Thomas. Ele era o jogador que saía em média na sexta escolha geral. Eu até uma coisa engraçada aqui que me lembrei agora, né? Eu escolhia na segunda ou na terceira geral
na liga do Piadas NFL, que eram 10 times, era PPR, então pontuava por pontuação, e eu não conseguia entrar no draft, era um draft online, eu não conseguia entrar na hora do draft. Acabou dando problema na conexão, o celular não queria pegar. Eu que sempre falo para fazer draft no computador. Naquele dia eu disse, é de boa, vamos fazer tranquilo aqui, era um domingo à noite, vou fazer no celular, vai dar tudo certo. Aí entra, não carrega, e eu olhando para a hora, começou quando eu abri, já tinha escolhido o Michael Thomas para a escolha. Então, eu teria ido de Ezekiel Elliott, se eu não me engano, então não ia estar tão melhor assim. Voltando para o assunto, Michael Thomas, sexta escolha geral no draft do Fantasy em 2020, acabou como wide receiver 94 e um overall 275, totalizando a sua temporada em 63,9 pontos, na temporada regular 51,5 pontos e nos playoffs apenas 12,4. O bust da galera, com méritos, né? Michael Thomas teve méritos para ser o bust. Se esperava muito dele, ele fez um ano espetacular no ano de 2019 no Fantasy. Quebrou recorde, se eu não me engano, em recepções, né, na NFL. Não sei acho que ele quebrou recorde de recepção total, não só no Saints, inclusive, né? Agora no Fantasy ele já começou na primeira semana não tendo uma atuação boa, se machucou, mas ele não teve uma atuação boa, mesmo participando de 81% dos snaps. Ficou aí 6 rodadas fora, mais uma semana de folga, então ele perdeu 7 rodadas em sequência. Voltou contra os Buccaneers, não teve uma semana boa, se não me engano era o Tyson Hill, quarterback. Teve outra semana ruim contra os 49ers, aí teve um lapso aí de 14,9 pontos, que é baixo para um cara que saiu nessa altura e que se esperava, contra os Falcons, que era uma defesa que se complicava contra o jogo aéreo. Depois ele acabou tendo sua melhor da atuação no Fantasy, sua melhor pontuação na semana 13 contra os Falcons, 15 pontos para ele. Jogou na primeira semana ali do Wild Card, mas perdeu a semana 15 e a semana 16 também no Fantasy e na NFL. Ele que passou, inclusive, vejo aqui, por uma cirurgia no tornozelo, então isso pode ser um dos motivos dessa produção ser baixa. Foi colocado a jogo por ele ser o Michael Thomas, por ele ser um cara excepcional, mas que não foi excepcional nesse ano, foi muito ruim. Então a gente, depois de 2 jogadores na quinta e na quarta e na quinta escolha, o sexto geral, o primeiro wide receiver, sim, era quase unanimidade desde a temporada de 2019 que já se falava em Michael Thomas, o primeiro wide receiver. Tinha uma discussão entre Michael Thomas e Davante Adams, mas o Michael Thomas ainda estava no topo, até por ter Drew Brees e tudo mais. Agora, falando em Fantasy 2021, esse é o cara que vai ter o maior tombo no draft. Um tombo maior que a Carol Conká no Big Brother. É um cara que vai cair lá para a segunda, terceira, de repente, rodada. Foi mal no ano. Não se tem expectativa. A gente tem uma questão que o Drew Brees pode se aposentar, não sabe quem vai ser o quarterback. Se for o Jameis Winston, que eu acho que é uma ideia, a melhor ideia do Saints seria essa, de trazer o Jameis Winston, que ficou um ano lá aprendendo, se comportando, entre aspas. Tyson Hill não é um quarterback titular na NFL, não pode ser. Eu acho que o Jameis Winston tem um pouquinho mais de potencial que ele. E seria uma boa nesse sentido para o Michael Thomas se o Jameis Winston estivesse lá. Porque se tu vai para um lado do Tyson Hill, que é um cara que gosta de correr com a bola, a gente tem toda essa ameaça com corridas, esquece um pouquinho do jogo aéreo. Não que ele seja um cara ruim, mas que a produção do Michael Thomas com Drew Brees é uma, com Tyson Hill é outra, com Jameis Winston também é outra. Nenhuma vai se equiparar de repente mais àquela temporada de 2019 dele, que ele foi espetacular. Então, Michael Thomas ali vai cair bastante. Fica esperando meu early top 24 para ver onde é que eu coloquei ele. Eu acho que eu fui até gentil demais com ele, onde eu coloquei ele. Então, outra escolha que não se pagou. Terminando essa análise de first rounders, então, com o Michael Thomas hoje. Na semana que vem a gente tem as posições 7 a 12. Na sétima eu já disse que é o Alvin Kamara. Então, vou falar um pouquinho de cada um ali. Já falei um pouco de cada um também lá no Instagram. E até semana que vem já vou ter terminado esse quadro e iniciado o Early Top 24 Fantasy 2021. Certo? Esse foi o podcast dessa semana. Tentei deixar ele um pouquinho mais curto. Vamos ver se fechou um pouquinho mais curto. Meia hora, tá bom.
meia hora, eu acho que 30... meia hora, um pouquinho mais, né? 35 minutos, por aí, acho que tá um tempo legal. De repente, me alonguei um pouco ali, eu falo um pouquinho demais. Então, vou parar de falar agora. Mais uma semana sem NFL, mas setembro vai chegar e vai ficar tudo bem. Certo? Uma boa semana a todos, se cuidem. Um abraço.